corrigir com minha voz, 10h50. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje, irmãos, nossa aula é continuação das aulas que nós já estamos tendo, né? Sobre um panorama bíblico, sobre os livros da Bíblia. E hoje a gente vai vai tratar sobre Salmos e Provérbios. Na verdade, o nosso assunto maior agora são literatura de sabedoria, literatura poética. E nós vamos falar mais especificamente sobre Salmos e Provérbios, começando por Salmos. Pronto. E aí, irmãos, para começar, eu queria que a gente pensasse. Por que a Bíblia, por que Deus usa poesia, por que Deus usa canções para se comunicar, para falar conosco, né? Com o povo naquela época, com o seu povo, e conosco, igreja, hoje, em nosso tempo? Por que será que Deus usa canções, poemas? Porque, pense, Deus poderia usar simplesmente textos... na verdade, nem narrativos, mas falas diretas, né? Discurso direto conosco. Podia falar assim: Isaías, faça isso. Ou Isaías, a história foi assim. Falar: Lucas, é assim que eu quero que vocês vivam. E Deus podia simplesmente se comunicar assim, de forma direta a nós. Mas Deus usa muito, na sua palavra, os textos poéticos. Deus usa muitas canções e muitos poemas. E nós vemos isso nesses livros poéticos, né? E, na verdade, nós vemos isso em toda a Bíblia. Nós temos poemas em toda a Bíblia. Nós temos poemas nos livros proféticos. Nos livros proféticos, em vários momentos, nós temos um poema, uma canção. E em livros narrativos, como Êxodo, a gente vai ver agora, a gente vê que há canções, por exemplo. Então... acho que mais da metade, mais do que 1/3 da Bíblia são poesias e canções. E por que será que existe isso, ou que Deus se comunica assim? Eu queria pensar com os irmãos um exemplo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo. Êxodo capítulo 14. Esse texto aqui, irmãos... ele narra a perseguição de Israel. O povo de Israel, o povo de Deus, sai do Egito. E aí nós temos o povo sendo perseguido, no comecinho do capítulo 14. Eles passam pelo meio do mar, e no final do capítulo, os egípcios ficam presos, morrem no mar quando ele se fecha. Então... eu coloquei ali algo que seria um resumo muito pequeno, mas se a gente pensar nesse capítulo, a gente podia pensar que o povo de Deus é perseguido, no começo, pelos egípcios, depois Deus livra eles abrindo o mar, e eles podem passar, o povo pode passar, e no final do capítulo, os últimos versos, o povo, depois de passar, os egípcios ficam presos no mar. Certo? É apenas um resumo. A gente tem essa ideia, a gente tem a ideia do mar se abrindo, a gente consegue... a gente vai ler o texto, a gente tem detalhes sobre isso. Mas no capítulo seguinte, no capítulo 15, a gente tem o primeiro cântico da Bíblia. Esse é o primeiro cântico relatado na Bíblia, que é o cântico de Moisés, assim que eles passam pelo mar. E eu queria, com os irmãos, ler alguns desses versos para a gente ver a riqueza que nós temos quando a gente lê um texto poético, uma canção. Como nós temos uma maior... cores mais vivas de uma história. Eu queria pedir... Tem alguém aqui com
com voz de locutor, assim, aquela pessoa que dá aquela ênfase para o texto. Vinícius, você lê? Você é um... Mas você... é Êxodo 15, de 1 a 19, versos de 1 a 19. Pode ler bem pausado para a gente ver a força do texto. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho, e os vagalhões os cobriram. Descansaram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça os inimigos. Na grandeza da tua excelência, derribas os que levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoarás as águas, as correntes pararão em montão. Os vagalhões coalharão-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojosos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como um chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível, em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiastes o povo que salvastes. Com a tua força o levantaste a habitação de tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram. Agonia apoderaram-se dos habitantes de Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, os poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedras, até que passe o teu povo. Ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, reinarás por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar. Mas os filhos de Israel passarão a pé, enxutos pelo meio do mar. Legal. Irmãos, pense no seguinte: a gente tem uma imagem mais viva se eu dissesse que o povo de Deus passou e eles passaram a salvo porque Deus abriu o mar, mas quando os egípcios foram passar, o mar se fechou. Ou se eu dissesse frases como a gente leu aqui, desse cântico. Por exemplo, o verso 6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Ou seja, a mão direita, aquela mão que reina, aquela mão... Quando a gente fala sobre destra, né, na Bíblia a gente tem também a ideia do reinado, do poder, da força. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. O que nos dá a imagem de poder, de força, de um Deus grande, poderoso?
Quando a gente vê no capítulo 15, a gente vê essa imagem, parece que se a gente tiver um pouquinho de imaginação, a gente consegue ver um rei poderoso no seu trono e com força reinando e direcionando as coisas. A gente vê o verso 8, com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam no coração do mar. Se a gente pegar alguma versão mais contemporânea, ainda fica mais vívida a leitura, porque o texto fala sobre uma grande parede de água que se formou, e firme e sólida, e Deus com a sua narina, mais para frente o texto fala, com o sopro de Deus, Deus faz com que o mar se fechasse. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque eu queria que a gente visse como que poesia na Bíblia, como que as canções, elas trazem uma imagem muito viva para a gente do que acontece. Elas tendem a realçar as cores do texto, ao que está acontecendo ali. Deus, ele é poderoso. E o texto a gente vê isso no capítulo 14. Mas o capítulo 15 nos fala de uma forma diferente. E eu acredito que nos dá um realce maior. A gente pode enxergar, talvez com mais detalhes, tudo o que está acontecendo ali. Inclusive, como Deus é poderoso, o que aconteceu ali, o verso 16 fala sobre o povo passando, né? O povo de Deus passando pelo mar, e eles vendo os egípcios, né, sucumbindo, e o texto fala, sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. É uma linguagem bonita, irmãos, mas não é só bonito de evocar o emocional. Ela traz força para o que a gente está lendo. E eu acho que por isso que Deus usa muito isso. Não só por isso, né, mas Deus é um Deus poderoso e é um Deus que faz as coisas de forma rica. Pense que Deus não precisava ter criado centenas de passarinhos. Ele poderia ter criado um passarinho, cinza e marrom, e estava bom. E aí espalhava esse monte de passarinho. Mas Deus criou centenas, milhares de espécies de passarinho, cada uma de uma cor, de uma forma, de um tamanho, que vive de uma forma, que habita de uma forma, que faz coisas diferentes. Então, Deus, de uma certa forma, fez poesia na criação. Ele fez as coisas de forma rica, complexa, bonita. Sabe quando você vai na praia, aí você está lá no pôr do sol, aí você tira aquela foto, posta aquela foto bonita, e aquilo, a gente posta coisas assim porque a gente vê beleza nisso, a gente vê como isso é bom, como isso nos aquece o coração, como nós temos um Deus grandioso que faz coisas belas como estas. Então, nós vemos que Deus é um Deus que faz grandes coisas, coisas bonitas, coisas complexas. Deus é assim, Deus é criativo. Se hoje nós somos pessoas criativas, né, nós escolhemos carreiras criativas, eu vou ser publicitário, vou ser designer, vou ser sei lá o quê, mas nós escolhemos isso, é porque nós temos um reflexo de Deus, nós temos esse reflexo de criatividade que nós herdamos da imagem e semelhança que nós temos de Deus. Então, pense que Deus faz as coisas assim porque Deus ama a beleza. Deus ama as coisas belas. Deus ama as coisas ricas que Ele criou. E Ele se comunica assim. Então, só para introduzir, irmãos, eu acho que esse é um grande ponto do porquê que a gente tem tanta poesia e tantos textos, tantos cânticos na Bíblia. Porque isso nos traz riqueza, não só ao ler de forma emocional, mas ao enxergar tudo o que está acontecendo, ao compreender a situação. Tá? E a gente lê um texto de Êxodo, na verdade, uma canção, mas a Bíblia inteira. A gente vai encontrar poesias e canções. Sobre o livro de Salmo, especificamente. O livro de Salmo, às vezes a gente fala que
que é um livro sobre canções, e realmente, né, nós temos os cânticos, né, os salmos, e temos salmos que eram muito usados como cânticos, outros que eram menos, mas, de forma geral, é um texto poético, é um texto que usa de poesia hebraica na sua composição. E, especificando um pouco mais sobre o livro em si, a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, falar sobre o contexto do livro. É importante a gente falar sobre o contexto do livro. A gente leu Êxodo. Qual é o contexto do livro? Se a gente não souber que o povo estava sendo escravizado, foi liberto, não faz muito sentido. Assim, a gente vai ter informações pela metade. A gente não vai ter o entendimento completo do que está acontecendo ali. Então, é importante a gente entender, saber o que está acontecendo, o contexto. Mas o livro dos Salmos é difícil, porque o livro dos Salmos, primeiro que ele é uma coletânea de salmos. Nós temos vários salmos, de várias épocas diferentes, períodos diferentes, escrito por pessoas diferentes. Então, ele é uma coletânea, e isso faz com que não haja um único contexto, mas inúmeros contextos. E os próprios salmos individuais, quando você pega um salmo específico, muitos deles nós não encontramos o contexto do que está acontecendo ali. Nós temos alguns que são bem claros, por exemplo, o Salmo 51, onde Davi demonstra seu arrependimento, sua tristeza pelo seu pecado, seu coração sofrendo, né, o pecado que ele cometeu. E o texto nos dá ali um contexto que é bem claro. Mas nem todos os salmos são assim. Então, isso dificulta um pouco para nós entendermos o contexto de cada salmo. E nem por isso seria um problema ou a gente deveria ignorar os salmos, porque boa parte deles, mesmo sem conhecer o contexto, a gente consegue entender o que o salmo diz, o que está acontecendo. Então, não tira a riqueza do livro ou dos salmos em si. Os salmos, isso é uma coisa importante. Eles são uma coleção de poemas. Nós temos vários poemas agrupados ali. Mas não é necessariamente uma coleção como a gente pensa hoje. Pense, sei lá, um livro que você tem, que você já viu, que é uma coleção de poemas. Então, por exemplo, imagina que você estuda numa escola de artes e aí várias pessoas fizeram os seus poemas e aí as pessoas colocaram todas elas em um livro, agruparam todas em um livro. E aí a gente tem, literalmente, né, um agrupamento de poemas, mas são poemas que não necessariamente falem sobre o mesmo tema, ou usem a mesma linguagem, ou tenha coisas similares. Talvez sejam poemas extremamente diferentes. Eles são literalmente poemas agrupados. E no nosso tempo, acho que é mais fácil a gente pensar nisso, em um agrupamento dessa forma. Mas os salmos, eles são um agrupamento que possui uma estrutura, possui não são simplesmente textos aleatórios colocados junto e sortearam. Qual vai ser o salmo número 1? Espera aí, vou jogar aqui no papelzinho e pegar. Não foi assim, não há aleatoriedade. A gente vai ver que o livro dos Salmos, ele, na sua estrutura, ele fala muito, ele tem muita riqueza. Os salmos foram elaborados e ordenados de forma cuidadosa, de forma a olhar para a história de Israel, assim como para o futuro do povo de Deus. Os salmos recontam a história bíblica de forma poética. Então, há uma estrutura nos salmos, não há aleatoriedade. E os salmos, eles recontam a história de Israel. Nós temos salmos que falam sobre o povo sendo liberto, ou sobre o povo escravo no Egito, sobre o cativeiro. Salmos que falam sobre como o povo sofria no cativeiro babilônico e a vontade, o desejo de voltar para Israel. Então, os salmos falam muito sobre a história deles, a história do povo de Deus. Salmos que falam sobre a criação, sobre Deus criando. O Salmo 104, se a gente tiver tempo, a gente dá uma passada por ele, mas muitos teólogos,
pessoas que estudaram muito sobre esse texto dizem que ele tem uma relação com os dias da criação. Então, ele meio que vem recontando cada dia da criação. Então, o povo está falando sobre o quê? Sobre de onde eles vieram, na verdade, sua origem, sobre o que eles passaram, suas histórias. Eles estão recontando isso de forma poética. E os Salmos, o livro dos Salmos, tem uma estrutura que nós reconhecemos hoje, que é a divisão de 5 livros. Alguém aí na Bíblia tem essas divisões? Abre no capítulo 42. Salmo 42. Vê se no Salmo 42, aí na sua Bíblia, está falando livro 2, no comecinho antes do Salmo 42 começar. Algumas Bíblias têm essa divisão dos livros, né? Alguns irmãos aqui já viram balançar a cabeça que tem. Há uma divisão que se foi encontrada e a gente, na verdade, não é aquela coisa que foi feita, foi criada, mas a gente descobre as coisas da Bíblia, né? Deus é quem cria e a gente descobre. E esses 5 livros, a gente vai encontrar aonde estão essas divisões. Se você ver ali no slide, ali em cima tem aquela frase: que o Senhor Deus de Israel seja abençoado para sempre. Amém e amém. A gente vê, no final de cada divisão, uma repetição dessa frase. Não é sempre igualzinha. Às vezes muda um pouco as palavras, mas tem essa ideia. Por exemplo, no final do Salmo 41, verso 13, o último verso, está escrito assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Vamos ver o 72. 72, versos 18 a 19. Não são os 2 últimos versos do capítulo, mas são os 2 penúltimos, né? Estão bem no finzinho. 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Não é igual, mas é uma variação do mesmo conteúdo, da mesma frase. Então, a gente tem essas divisões que delimitam os livros, de 1 a 5. E os livros não são necessariamente temáticos, mas há também alguma temática. Hoje, é difícil a gente pensar, né, com os nossos olhos de hoje, para aquele povo, para aquela cultura. Então, se eu falar assim, os livros eram temáticos, a gente vai pensar que existia apenas um tema, porque hoje o nosso pensamento é mais dessa forma, né? Se eu falar assim, eu vou fazer um livro temático, ou fazer divisões em um livro com temas diferentes, a gente vai tender a achar que cada divisão ali é realmente um único tema, ou tem um tema principal que aborda tudo. E existem temas nos livros dos Salmos, mas não são tão fechadas. Elas têm uma abertura maior. Então, por exemplo, no primeiro livro, nós temos, tirando o capítulo 1 e 2, o Salmo 1 e 2, todos os demais são salmos de Davi, são escritos por Davi. E assim a gente vê, o último livro, o livro 5, nos últimos salmos, por exemplo, a gente vê uma grande repetição de salmos de louvor a Deus e finalizando o livro, inclusive, os últimos 5 salmos são salmos exclusivamente de louvor a Deus. E o que a gente pode ver, por exemplo, nisso, na estrutura dos salmos? O que a gente tem de... Você quer falar, Nathalie? Desculpa, eu não tinha visto. Pode falar. Desculpa te interromper. Você estava falando sobre a estruturação do livro dos Salmos, e, para mim, Salmos é ele contém tudo, né? Ele contempla tudo. E, para você se achar, pelo menos para mim, além dos títulos, eles têm o subtítulo. Então, você consegue identificar em qual momento o povo de Israel estava passando, o que o Davi estava passando e quais sentimentos ele expõe
dentro desse salmo. Então, você consegue entender o que ele está sentindo, você consegue entender a questão histórica, e não só isso, Deus falando através dos poemas, né, escritos por ele. E os salmos, eles são ricos. Pensa sobre o que a Nathalie falou. Eles falam sobre muitos temas muito diferentes, então ele tem uma grande abrangência. Salmos, o livro de Salmos é um livro que eu acho... Existem livros na Bíblia que são menos lidos, né? Livros que são mais desconhecidos, mesmo pelos crentes. Você já leu Naum, o livro de Naum? Ou já leu pelo menos um capítulo? Com certeza a gente já leu, mas você consegue lembrar de alguma história ali, ou do que está acontecendo? Ou outros livros, né? Os profetas menores, principalmente. Tem livros mais difíceis de leitura, ou que por algum motivo nós lemos menos, né? Mas o livro dos Salmos, eu acho que é um livro tão rico e tão abrangente que isso faz com que a gente tenha um olhar diferente para ele. Primeiro porque a gente realmente acha salmos riquíssimos, como o Salmo 19. O Salmo 19, eu acho que era Spurgeon que disse que eu não lembro, eu acho que foi Spurgeon, que é a maior poesia já escrita na história. É o Salmo 19. E eu já preguei sobre esse texto, e quando você senta, estuda e lê o que alguém fala, quanto mais você estuda, mais rico você vê como ele é. Então, eu acho que tem, no geral, um apreço pelo livro de Salmos. E isso é bom, e isso é, com certeza, porque é um livro abrangente, fala muito, sobre muita coisa, sobre situações diferentes, fala desde do lamento até sobre canções de felicidade. Então, é realmente um livro que acho que fala conosco. E sobre as temáticas, né? Isso eu acho que é algo que deve mudar a forma como a gente enxerga o livro dos Salmos, porque por ele ser um livro abrangente, talvez a gente pense que ele fala sobre muita coisa, mas não há uma temática específica. Por exemplo, alguém me fala aí uma temática grande do livro de Romanos. Um grande tema do livro de Romanos, uma verdade importante que a gente tira do livro de Romanos. Eleição, justificação pela fé. Sobre Gênesis. Pensa numa grande temática de Gênesis, um ponto teológico importante, rico, de Gênesis. Criação, Êxodo, né? Deus formando o seu povo, Deus se apresentando ao seu povo. A gente tem temas específicos que a gente tira de livros. E a gente vê claramente Deus trabalhando de uma forma mais rica em alguns livros sobre alguns temas. A gente vê, por exemplo, Romanos. Deus fala, como que Deus se apresenta como aquele Senhor que reina. Ele elege, Ele salva, Ele nos salva da nossa miséria. Então, o livro de Romanos, os 3 primeiros capítulos falam sobre o pecado do homem e a condição que o homem está, como o homem é incapaz de salvar-se por si mesmo. Então, a gente vê, em livros específicos, grandes temas, grandes verdades, grandes blocos ali, que falam sobre algo específico. Mas é difícil a gente ver isso nos Salmos, porque os Salmos são muito abrangentes, falam sobre muita coisa. Mas eu separei uma parte da estrutura que eu acho importante e que eu queria que a gente visse isso. Eu fiz até um exercício, irmãos. Hoje eu me esforcei muito na minha parte pedagógica e fiz uma tarefa aqui para a gente fazer todos juntos aqui. Eu vou dividir aqui, ó, eu tenho 3 divisões, 6. Eu tenho que dividir em 6 partes aqui, e a gente vai ler um trecho dos Salmos e vai pensar sobre aquele trecho, o que o texto está falando. Então, ó, começar do Leandro aqui até o Jorge. Quem está aqui? Do Leandro até o Jorge vai ler o Salmo 1, versos 2 e 3. Na verdade, assim, seria o Salmo 1, mas estou já destacando a ênfase no Salmo 2 e 3, que é onde você vai ter a maior chance de encontrar. Eu quero que vocês encontrem sobre o que ou sobre quem o texto fala. Salmo 1, versos de 2 a 3. O texto fala sobre muitas coisas, tá? Mas destaca algo importante aqui. Quero que vocês só pensem em algo importante que o texto está destacando.
Salmo 1, de 2 a 3, versos de 2 a 3. Aí, a partir do Denis até o seu Jesus, o Salmo 2, versos 6, depois os versos 9 e o verso 12. Não, desculpa. Os versos de 6 a 9 e o verso 12. Então, capítulo 2, versos de 6 a 9 e o verso 12. Leia aí, já pode começar, ver o que você acha que o texto fala. Sobre quem ou sobre o que. Destaca algo importante. O texto fala sobre muitas coisas, mas tem algo que deve pular ali das páginas. Aí, a partir da Evelyn até o fim desse lado aqui, o Salmo 18, versos de 43 a 48. Depois, desse lado aqui, da Maria Helena até a Gabi, o Salmo 19, capítulo 19, versos de 7 a 10. Depois, aqui do seu Silas, para frente, até o William, Salmo, não pulei não, né? Salmo 118, verso 22. E aí tem uma ajuda, o texto de Lucas. Daqui para frente, o Salmo 119, versos 2, 11, de 15 a 16 e 18. Certo? Tá difícil de ler, né? 119, verso 2, verso 11, 15 a 16 e 18. Preciso fazer a letra maior porque eu fico na frente e é fácil de ler. Mas quem está atrás sofre. Então, mais um minutinho, irmãos. Tem textos que são mais fáceis e tem textos que são mais difíceis de encontrar. Então, eu sei disso, eu comecei a ler os textos e procurar. Então, alguns vão ser mais... o texto, né, essa ideia vai ser mais fácil. Mas é só para a gente entender, né, e tentar ver como que há uma estrutura, como que Deus não apenas inspirou o texto, mas Deus, inclusive, nós vemos uma estrutura do texto que vem de Deus, né? Uma estrutura que também transmite conteúdo. Tá? Então, aqui, esse primeiro pessoal que teve mais tempo de ler, o Salmo 1, versos de 2 a 3. O que o texto fala? Eu vou ler aqui primeiro o texto, em voz alta, e a gente vê sobre o que o texto está falando. Salmo 1, verso 2 a 3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quem fala aí o que o texto... Ele fala dessa questão da lei, né? O seu prazer está na lei, está se referindo a um homem, né? Um homem masculino, né? Ele está falando dessa pessoa, é definido, né? É um homem específico e ele é um representante como um representante justo, um representante ideal. E esse homem, ele encontra o seu prazer na lei do Senhor, nessa lei ele medita. Então, está se referindo do prazer, da felicidade desse homem que está em meditar nessa lei, no prazer que a lei traz. E no 3 está falando das consequências, né? Dessa meditação, desse prazer que ele encontra na lei, que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas e que ele dá o seu fruto no tempo certo, a folhagem. Né? Então, está falando da lei, das consequências de você meditar nessa lei, do prazer nessa lei e como você colhe esses frutos. Beleza. Bem resumidamente. Né? A gente pode... Então, vamos resumir uma frase. O texto fala, por exemplo, sobre a lei de Deus e sobre o homem que medita na lei de Deus. O homem que é um modelo de homem, né? Ele é como uma árvore plantada, ele é um homem que frutifica. Tá? Bem resumido do que o Leandro falou. Mas fala sobre o homem que medita na lei de Deus. O próximo aqui era do Denis, né? Vai, Renato, fala aí, o que vocês acharam aí? Bom, a gente analisou o texto aqui e ele fala sobre Deus escolher o seu povo, né?
constituir o rei, né, um reinado sobre esse povo. Ele fala aqui sobre a constituição do Filho, né, ele fala sobre Cristo, né, e coloca o reinado sobre os ombros de Cristo. E ele diz que todo aquele que foi escolhido ali, né, porque Deus ele escolhe o seu povo, constitui Cristo sobre este povo, e diz que aquele que permanecer, né, quando ele diz assim, beija o Filho, né, para que não se irrite, ele está dizendo que nós devemos obedecer ali, né, às leis do Senhor, para que possamos alcançar a salvação. E no final, aquele que não escolher, ou o rei que não submeter a essas leis, ele provará da ira do Senhor no grande dia final. Então, eu acredito que o Salmo está apontando para Cristo, a revelação dos tempos, né, a escolha e o dia do juízo final, né, o que vai acontecer com aquele que não seguir a Cristo. Legal. Então, o texto, também vou resumir, bem mal resumido o que vocês falaram, que o Renato falou, mas o texto fala sobre um rei, e esse rei é Cristo, certo? Esses textos que falam sobre Cristo são mais difíceis da gente entender. Mas, realmente, o texto fala sobre Cristo. Por exemplo, verso 7, aliás. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, imagine que a gente pense que o Salmo fala sobre Davi. Mas Davi não tinha essa promessa, por exemplo, das extremidades da terra, ou seja, de reinar por sobre todo o mundo. Isso aponta para Cristo. Então, certinho. O último bloco aí, desse lado aqui, alguém quer falar aí? Alguém achou, pensou no que o texto fala? Alguém se dispõe aí? O Salmo 18, né? Bom, aparentemente, ele fala sobre a exaltação que o Senhor deu ao rei, a um governante, né? Então, parece que seria Davi, nesse caso, e de como o Senhor puniu os maus. Beleza. Esse texto, eu acho que ele é o mais difícil dos que a gente pegou, desses que eu separei. E ele fala, ele está falando também de um rei. Ele fala sobre domínio, e o texto, se você ler o título do texto, ele está falando de Davi. Então, ele fala sobre um rei. Só que ele tem características aqui que vão além do rei Davi. E aqui eu queria fazer uma observação aqui. Tem muitos textos que a gente vê que o texto fala sobre Davi, mas que a gente vê que ao mesmo tempo, o texto não fala só sobre Davi. Às vezes a gente vê um salmo, que é um salmo que fala sobre Davi, mas ele fala coisas que contemplam ali a Davi, mas que contemplam também a um rei maior que Davi. Então, a gente vai encontrar isso. São textos messiânicos, fala de Cristo, o Messias que viria. E o texto fala de um contexto ali próximo, né, o rei, por exemplo, Davi, mas fala também de um contexto futuro, de Cristo, né, o rei perfeito que viria. Esse texto aqui, eu achei ele o mais difícil, mas ele é também um salmo messiânico, ele fala sobre Cristo. E aqui, eu vou destacar um verso. O 43, por exemplo. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Então, eu só estou destacando um verso, a gente podia ler o texto e achar outros, que dão uma ideia também. Mas, normalmente, quando fala das nações, ou de uma forma muito abrangente, se fala sobre Cristo. Então, aqui também fala sobre um rei, e que aponta para Cristo. Aqui, nesse primeiro bloco aqui, o pessoal que leu Salmo 19, versos 7 a 10. Alguém quer falar sobre o que o texto fala? Fala, Isaías. Aqui ele está falando dos preceitos, da lei, dos mandamentos, do temor ao Senhor e de como isso é puro, de como isso é bom, de como isso restaura a alma, é mais doce do que o mel. Enfim, se alguém quiser acrescentar alguma coisa aqui. Então, o texto exalta, né, a lei de Deus.
E aí o texto é abrangente, ele fala sobre a lei de Deus, sobre os preceitos de Deus, mas de forma geral a gente entende que o texto está falando sobre a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, o texto fala sobre a lei de Deus. Aí o Salmo 118, que eu coloquei aquele auxílio lá, Lucas 20. Alguém aí que quer falar, se pronunciar em nome do grupo? Eu vejo que esse versículo está falando sobre Jesus, que ele é a pedra, né? E que eu vejo sobre a salvação, né? Que quem não crer em Jesus não vai ser salvo. Então é sobre isso. Para quem não leu esse texto, né? As outras pessoas, o verso fala assim, ó: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E aí em Lucas, próprio Jesus se coloca como uma pedra. Pode falar, William. Aqui eu também reparo que quando ele fala da pedra angular, né, igual o Fogaça falou, né, Cristo, mas quando ele fala pedra angular, está falando assim, você está construindo igrejas, está construindo sem pensar no firmamento. Né? A pedra angular como fosse o alicerce, né, a parte principal ali. Então, o que está falando aqui vocês rejeitam a parte principal, vocês estão criando dominações, falando que estão edificando a igreja, mas o principal vocês esqueceram, que é Jesus. Então, claramente, né, messiânico, fala sobre Cristo. Fala sobre Cristo como aquela pedra da igreja, quem é o cabeça da igreja, que foi rejeitado pelo seu povo da sua época. E o último, Salmo 119, versos 2, 11, 15 a 16 e 18. Alguém aí, por favor. Bom, o Salmo 119, ele fala praticamente o salmo todo sobre a lei do Senhor, mas o versículo 2 ele começa mostrando a condição do homem que guarda as prescrições do Senhor e o buscam de todo o coração, que ele é bem-aventurado. Então ele dá a condição do homem, daquele que busca, que é mais que feliz, bem-aventurado. Ele fala no versículo 11 sobre guardar no coração as tuas palavras, e aí a condição do homem de que guarda é não pecar contra o Senhor. No versículo 15 e 16 fala também sobre meditar e ter prazer na palavra de Deus, o 15 e 16. E o versículo 18 fala que Deus é quem desvenda os olhos do homem para que a gente contemple a lei. Então é a condição do homem de bem-aventurado. A lei do Senhor é o que tem que nos dar prazer e é o que nos faz não pecar contra Ele. Porém, além de tudo, é o Senhor quem desvenda a sua palavra para que a gente possa ter condição de meditar, de ter prazer, de ser feliz. Legal. Então, o texto fala sobre a lei de Deus, como ela é rica, boa e como ela o salmista que pede para compreender, para que Deus desvende os olhos dele, como isso é bom para ele. Então, ok, a gente viu isso. Mas alguém consegue aqui destacar alguma repetição nesses salmos? Fala aí, Renato, o que você destaca todos esses trechos que a gente leu, o que a gente vê de repetição? Está sempre apontando para Cristo, né? E nesse último que foi dito, ele inclusive aponta para o mediador, que é o Espírito Santo, né? Que ele fala da palavra, né? E a gente fala daquilo que está cheio no nosso coração. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós devolvemos a palavra, né? Então, ele fala aqui que a boca dele seja o intermediador do coração. Então, ele aponta para o Espírito Santo, já algo que havia de vir, né? Então, nesse momento aqui, ele não sabia, mas ele já está apontando até para o Espírito Santo. É isso que eu entendi. Legal. É isso mesmo. E tem mais um ponto importante do que a gente viu. Tem mais um destaque aí que os textos estão... Desses textos que a gente separou, eles falam de mais um ponto importante. Sobre a lei. Então, e aí, são salmos que... Pense no seguinte. Será que é aleatório que o Salmo 1 e o Salmo 2, o livro 1 de Salmo, que é como a gente viu ali, aquela separação, são todos salmos de Davi, com exceção do Salmo 1 e 2, que a gente não conhece a autoria. Será que é por acaso eles fazerem a abertura do livro, os dois salmos de abertura do livro falarem sobre a lei e sobre Cristo? Perdão, sobre a lei e sobre Cristo?
Isso não é por acaso. E a gente vê essa repetição desse padrão. O Salmo 18 e o Salmo 19 falam sobre, inversamente, né? Falam sobre Cristo e sobre a lei. E o Salmo 118 e 119 também falam sobre Cristo e sobre a lei. E aí a gente vê, Cristo nem havia, Jesus nem tinha nascido, né? O livro dos Salmos, muitos salmos se passaram muitos anos, centenas de anos antes da vinda de Cristo. E mesmo assim a gente vê uma estrutura já que apontava para uma unidade entre a lei e entre Cristo. Pense como isso é rico, como isso é importante. Como mesmo a gente, só olhando para a estrutura dos textos, como a gente vê um fator teológico, né? A ligação entre a importância de Cristo, o rei que viria, que teria o reinado, o rei maior do que Davi, o rei que, pense o seguinte, Davi era um modelo de rei ali, mesmo com muitos pecados e erros, ele era um modelo de rei. E ele foi visto, e ele é visto até hoje, né, pelos judeus, como o rei, por excelência. Mas Cristo é o rei maior do que Davi. Cristo é o rei que viria para um reinado maior, um reinado cósmico. Então, esses textos nos falam da riqueza da palavra de Deus, da lei, da perfeição de como Deus age, sobre como a lei de Deus faz bem ao homem, direciona os caminhos dos homens, do povo de Deus, e como que isso não está separado, como que essas coisas andam juntas. Isso é algo rico para a gente enxergar, para a gente ler e ver. O texto, a gente ainda vê, por exemplo, aliás, vou só passar por isso aqui, bem rapidamente, mas a Nathalie falou sobre o título, sobre a autoria. Há uma discussão sobre o título e a autoria, né? A gente vê nos Salmos, alguns Salmos que no comecinho fala Salmo de Davi, Salmo de Asaf, e a gente vê uma discussão acadêmica de alto nível que fala se eles são inspirados ou não, se eles estavam nos manuscritos originais ou não. E eu peguei com base em um autor que eu acho confiável, Tremper Longman, e ele disse que os títulos e os autores, né, não fazem parte do texto inspirado, mas que mesmo não sendo parte do texto inspirado, eles são textos muito antigos e que fazem parte da tradição ali judaica. Então, o que ele quer dizer? Ele fala assim, os títulos não são originais, mas são antigos. Não são canônicos, mas são confiáveis. O que ele quer dizer é assim, a gente não pode pegar o título ali do Salmo e achar que isso é um título inspirado, que estava no original. E aí, pelo menos não de todos, né? Essa discussão, eu acho que isso não vem muito ao caso para nós. Mas o título e o autor não é necessariamente inspirado, mas eles são confiáveis porque eles são muito antigos, eles fazem parte da tradição judaica. Desde o início da igreja já se aceitava esses autores, né? Os títulos. Então, por mais que a gente não creia que eles são inspirados, a gente crê que eles são confiáveis, por ser muito antigos. Nos manuscritos antigos, talvez os mais antigos que a gente já tem eles ali escritos, então eles são importantes para a gente. A gente vê também nos Salmos muitos temas, né, muitos tipos diferentes de salmos. Então, por exemplo, salmos didáticos, salmos de gratidão, salmos de gratidão e louvor, salmos históricos que contam a história de algo que aconteceu ali, contam um trecho da história do povo de Deus, salmos imprecatórios, que são salmos difíceis, né, para a gente entender, são salmos onde o salmista, de alguma forma, ou em algum nível, fala uma maldição para alguém, contra um povo ímpio, alguém que está oprimindo. Salmos de lei, a gente viu o Salmo 19, Salmo 1, salmos messiânicos, né, Salmo 2, Salmo 18, 118, e tem tantos outros, salmos de lamento, salmos de romagem. Romagem era aqueles salmos que eles cantavam viajando, né, na peregrinação. Mas a gente, se você ver autores, vão falar sobre outros temas de salmos ainda. Eu só peguei alguns. Mas a gente pode resumir de forma bem simplista,
em salmos de lamento e louvor, porque de alguma forma eles vão abranger. E os autores, ali eu coloquei uma relação que eu encontrei, 73 salmos de Davi, 12 de Asaf, 11 dos filhos de Corá, Emã e Etan, 2 salmos, Salomão e Moisés, 3 salmos dentre eles, e Anônimos, 49. Então, só um panorama, fatos importantes do livro de Salmos. Mas o que eu queria destacar, irmãos? A importância dos salmos no sentido de forma olhar o livro, não olhar os salmos individuais. Os salmos individuais a gente vai achar a importância de cada um deles. O Salmo 19, por exemplo, é como um salmo muito rico. Mas a importância do livro de Salmos, a gente encontra sérias implicações teológicas, inclusive, implicações na história do povo de Deus. Então, o que eu tinha perguntado, né? Quando a gente olha para Romanos, é fácil a gente achar pontos teológicos, fatos importantes, questões ali que saltam do texto. E é mais difícil a gente olhar para o livro de Salmos, mas se a gente pensar na sua temática, olhar, por exemplo, dessa forma, para o Messias junto com a lei, isso é algo importante, isso é algo ricamente teológico, que a gente pode encontrar do texto. E aí, eu coloquei algumas temáticas, e isso foi só que eu fui tirando de cabeça, mas se a gente parasse para tirar um estudo, a gente colocaria muitos outros temas e muitos outros salmos relacionados. Mas salmos sobre Deus na criação. Vamos abrir lá, o Salmo 104. É um salmo dos que eu mais gosto, um dos salmos mais bonitos que eu acho. Ele é um salmo extenso, e eu queria só destacar alguns versos aqui, sobre como ele fala da criação de Deus. Salmo 104. Vou só separar alguns versos. Verso 5. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Então, somente um Deus muito grande pode lançar os fundamentos de um mundo, de um universo, do nosso planeta. Continuando, nesse mesmo texto, verso 14. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O Salmo 104, ele não vai falar só sobre o Deus que criou todas as coisas. E ele fala isso de forma rica. Esse salmo foi o que eu falei. Tem estudiosos que dizem que, se você pegar trecho a trecho, ele vai recontar, né, o salmista vai recontar os dias da criação. Ele vai falar sobre os luzeiros, e vai recontar ali os dias da criação, as etapas da criação. Mas aqui não fala só sobre o Deus que criou todas as coisas. Ele fala sobre o Deus que sustenta as coisas, que sustenta o nosso mundo. O verso 14, faz crescer a relva para os animais. É Deus quem está fazendo crescer. E quem está alimentando os animais. E a planta para o serviço do homem. É Deus quem está sustentando o homem. Ainda mais algumas coisas que a gente pode tirar do texto. Verso 21. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Ou seja, os leõezinhos sabem quem foi que criou eles. E sabem de onde vem o sustento deles. Verso 23. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Aqui a gente vê uma ênfase muito grande. Assim, o salmista ele está maravilhado. Que variedade, Senhor. Quão grande é a sua criação. Com sabedoria fizeste. Então, dá uma ênfase muito grande para a riqueza da criação de Deus. Verso 25, por aí em diante, ele fala sobre como Deus criou o imenso mar para os animais pequenos e para os grandes. Verso 26, para que os navios transitem, para que o monstro marinho que formaste, para nele folgar. Então, até o maior dos animais, o monstro marinho, foi criado por Deus e tem o grande mar como sua casa. O texto fala sobre os pássaros que têm as árvores para viver nelas, para se alimentar nelas. Então, é um salmo lindo, irmãos. Leia com paciência, com calma. É um salmo grande, mas fala sobre as maravilhas da obra de Deus, da criação de Deus. Salmos da lei de Deus, Salmo 19, eu acho que é o
que mais se destaca, salmos messiânicos. Eu queria destacar um salmo, Salmo 110. A gente viu alguns deles, e existem outros, que eu nem listei ali, mas eu queria destacar um, que tem, talvez seja o salmo com a maior implicação teológica, pelo menos no meu ponto de vista. Eu vou ler o comecinho, irmãos. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Irmãos, vamos parar aqui. Ó. Quem é que tem o cetro? Quem tem o cetro? O rei. O rei é quem tem o cetro. E de Sião, da cidade de Deus, viria o cetro de poder. Não seria um cetro qualquer de um rei fraco, um cetro de poder. E esse rei que teria esse cetro, ele dominaria entre os inimigos. A gente viu no finalzinho do verso 2. No verso 1, ele vai colocar debaixo dos pés dos seus inimigos. Continuando no verso 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui que está o ponto importante. E eu não vou entrar nesse ponto, porque a gente passaria mais de uma aula só falando sobre isso. Mas, de forma bem rápida, quem é o rei? Aliás, em Israel havia os ofícios. Havia o ofício de rei, havia o ofício de profeta e havia o ofício de sacerdote. O rei era profeta? Não e sim, porque tinha reis que eram profetas, ou sacerdotes. Não era, realmente, o rei não era profeta nem sacerdote, havia os ofícios separados. Mas Davi, por exemplo, ele era profeta também. E até sacerdote, a gente pode, em algum nível ele era. Moisés, ele era profeta, mas ele também era sacerdote. Então a gente vê em alguns casos específicos, alguns que agrupavam os ofícios. E aqui fala sobre Cristo. Ele é o rei que dominaria sobre todos os seus inimigos. Ele é o rei maior do que Davi. Só que o texto está falando também que ele é um sacerdote para sempre. E isso vem explicar o seguinte. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram sacerdotes de uma tribo específica, de uma linhagem específica. Então, Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Por isso que existe o sacerdócio araônico, porque eles vêm da tribo de Levi. Por isso que todo sacerdote tinha que vir da tribo de Levi. E como que Cristo poderia ser um sacerdote sem ser da tribo de Levi? Porque, por exemplo, Cristo, ele era da linhagem dos reis. Ele é o rei por excelência, mas ele é da linhagem de Davi, a linhagem de reis. Então, a gente sabe porque ele é rei, e que ele é rei por... não um rei que vem e toma o reinado por a força, mas ele é rei por natureza. Ele é o rei por excelência. E ele também é o sacerdote por excelência. Isso nos fala não só sobre Cristo reinando sobre o mundo. A gente vê Jesus nos evangelhos sendo o profeta que fala da palavra de Deus, fala sobre a vontade de Deus, mas muito além dos outros profetas. Ele não só fala como quem fala de Deus, mas ele é o próprio Deus. Ele fala, como Colossenses 1 fala, né, como Hebreus também, ele é a imagem do Deus vivo. Então ele fala não só sobre Deus, mas sobre quem ele é. Então ele é o maior dos sacerdotes, dos profetas. Ele é o maior dos reis, porque ele não vai reinar só sobre esse mundo. Ele vai reinar ele reina já sobre o mundo, mas ele vai reinar de uma forma... ele vai reinar sobre o reino de Deus de forma plena, na eternidade. E aqui o texto nos fala que ele é o sacerdote para sempre. Antes de haver o sacerdócio de Levi, da tribo de Levi, ele já era sacerdote, porque ele é de uma linhagem eterna, que vem de Melquisedeque. E aí vale a pena você estudar isso lá em Gênesis. Mas isso aqui está juntando os ofícios de Cristo. Isso aqui está falando por que Cristo pode te salvar. Isso aqui não é
simplesmente assim, não precisava disso. Cristo podia ser Salvador, ser o nosso Salvador sem isso. A história de Deus faz sentido. Ela segue, Deus escolheu as linhas pelo qual Ele traçaria a sua história redentora. E Ele quis que houvesse essa lógica de que Cristo fosse o rei, o sacerdote e o profeta. E Ele, por isso que Ele pode nos salvar, por isso que Ele pode oferecer um sacrifício que nos dá salvação. Por isso que Ele não é só o Senhor, como a gente viu no Salmo 104, que alimenta e sustenta, que nos alimenta e nos sustenta, mas Ele nos dá salvação. Então, uma vez eu vi o reverendo Emílio Garófalo comentando esse texto, ele fala que ele acha o trecho mais importante do Antigo Testamento, porque ele liga o que até antes não havia ligação. Como Cristo podia nos salvar? E aqui o texto deixa claro que Cristo pode nos salvar porque Ele é o profeta, Ele é o sacerdote por excelência. Ele é o sacerdote que não precisa ser da linhagem de Levi, uma linhagem terrena, temporal. Ele é, desde a eternidade, já um sacerdote que nos salvaria. Então, pense como isso tem implicação teológica para a gente. Eu coloquei alguns outros salmos. Salmo 51, que fala sobre Davi, depois de Davi ter adulterado, mandado matar Urias, tudo que a gente já viu, toda aquela história, todos os seus erros, é um salmo que fala do seu lamento, do como ele está, fala que seu corpo sente o pecado. Ele está sofrendo já na matéria aqui, no seu corpo físico, a dor e o sofrimento do pecado. Então é um texto riquíssimo para nós, hoje. O que Davi passou e o que ele entende sobre o pecado e sobre o seu arrependimento. Isso é rico para a gente, né? Tem grandes implicações teológicas. Eu vou passar, irmãos, vou dar mais uma passada nesse aqui. Um outro tema importante, vou passar bem rápido. Salmos imprecatórios. A gente vê os salmos que falam sobre alguém proferindo maldição a outra pessoa. E às vezes a gente pode pensar, né, isso é complicado, né? Mas como assim? Como que eu vou... como que isso não é pecaminoso? Como que isso está certo? E eu esqueci de anotar, mas você pode até achar algum salmo que realmente mostra o pecado no coração do homem. Tem um dos salmos, eu esqueci de anotar qual era, é um salmo de Davi, que mostra que ele não tem intento santo no seu coração. Ele fala com raiva, com ira daquele povo, e por isso a imprecação. Mas eu só separei um textinho do reverendo Weber Jr., que ele explica por que pode haver salmos imprecatórios. Isso não é necessariamente ruim ou um pecado, mas isso faz parte do que a gente entende correto teologicamente. Então, vou ler para os irmãos. O pedido desse salmista, ele está falando do Salmo, acho que 67, especificamente. Mas ele está comentando um salmo imprecatório. Ele fala o seguinte: o pedido desse salmista não é o de fazer injustiça com as próprias mãos. Ou seja, o salmista não está falando assim, Deus, me dá força para mim matar todo mundo. Não é isso. Tá? Até mesmo porque a vingança pessoal era condenada pelo Pentateuco. Mas de deixar a vingança com o Senhor. E aí a gente tem vários textos que falam como que o povo de Deus deve colocar nas mãos de Deus a vingança. Deus é quem vai nos vingar, né? Deus é o Senhor da justiça. Ele é quem vai julgar a todos. Então, é Ele quem vai vingar o pecado. E vingar a si mesmo, né? A indignação deles é lícita, pois resulta de opressões injustas. Mais do que isso, ela provém não só de um interesse pessoal, mas de um zelo pela honra de Deus. Afinal, é o povo de Deus que estava sendo oprimido. E o Senhor tem grande ciúme do seu povo. Por isso, as imprecações não são contrárias ao ensinamento de Jesus. Inclusive, ele comenta de Lucas 14, se não me engano, onde Jesus mesmo fala de forma imprecatória com os fariseus. Então, assim, não é algo pecaminoso. Houveram povos, né, que agiram de forma impiedosa, de forma pecaminosa contra o povo de Deus e contra Deus, blasfemando a Deus, inclusive.
E Deus, ele é um Deus santo. Ele não pode simplesmente fazer vista grossa. As pessoas falando contra ele, ou os pecados serem simplesmente jogados para baixo do tapete. Então Deus vai julgar a cada um. E por isso que Deus tem zelo pelo seu povo, Deus tem zelo pela sua palavra, por quem ele é. Então nós podemos pedir de Deus, ou pedir a Deus, que Deus julgue as situações, que Deus dê a cada um o que merece. A gente tem que tomar cuidado com isso também, porque se a gente sair pedindo a Deus que dê o que as pessoas merecem, você sabe o que você merece. Então, toma cuidado com isso. Mas, de forma mais prática, às vezes a gente vê grande demonstração de impiedade. Então, a gente não tem como a gente ficar indiferente a situações terríveis. A gente vê uma guerra do outro lado do mundo lá e fala assim, não, isso aqui está normal, é tranquilo. A gente pode pedir que Deus acabe com isso, o livramento, a paz, mas a gente também pode pedir que Deus traga justiça àquele povo. E aí não é a justiça com a minha mão, não é eu quero sair destruindo tudo, quero sair chutando todo mundo aí, derrubando todo mundo, batendo tudo. Não é isso. É pedir para que Deus traga a sua justiça. Certo? Pode falar, Nathalie. É por isso que antes, da gente ler a Bíblia, a gente precisa pedir a inspiração do Espírito Santo, para que Deus fale conosco e para que a gente interprete de uma forma correta aquilo que Deus está falando. Porque a justiça, a gente entra em dois leques. A gente quer fazer as vontades do nosso coração, ou seja, eu não gostei do que fulano fez comigo, eu quero que Deus resolva isso. Então, coloca muito o nome de Deus numa situação do qual também a gente precisa analisar o próprio pecado e realmente a justiça que compete a Ele, coisas que Deus te colocou nessa situação, e só com Ele que você tem que buscar e da mesma forma que Ele colocou, Ele vai tirar ou vai melhorar, seja para te fazer aprender alguma coisa, seja para você pagar o preço dos seus pecados também. Então, é muito delicada essa parte de justiça, por isso que a gente sempre tem que pedir o auxílio do Espírito Santo antes de estar lendo a palavra e estar querendo reivindicar a força com as próprias mãos. Uhum. A gente precisa saber de onde a gente veio, e pedir para que Deus cumpra a sua vontade, a sua justiça. Deixa eu só ver aqui que tá. Eu vou passar isso aqui bem rápido, irmãos. Eu não estou nem fazendo um panorama, irmãos. Eu estou só pincelando alguns pontos que eu acho importantes, tá? De Salmos, só para a gente ter uma visão mais abrangente do livro. E uma coisa importante que o livro de Salmos, ou, na verdade, os livros poéticos, as canções, os hinos em Salmos, eles, não só em Salmos, mas em toda a Bíblia, eles usam uma estrutura poética, que é poesia hebraica. A gente fala de poesia, a gente pensa no nosso tempo, Então, o que é poesia? Poesia é um texto com rima, com métrica, é algo bem estruturado na nossa cabeça com a nossa linguagem. E a poesia hebraica, ela é rica, mas ela é diferente. Ela não trabalha da mesma forma como a nossa poesia na nossa cultura. Então, por exemplo, o que há muito na poesia hebraica? E aí a gente vê nos Salmos acrósticos. A gente vê muitos salmos ou muitos textos poéticos que têm acrósticos. É um tipo de poesia onde a palavra inicial de cada frase, a letra inicial dessa palavra vai seguindo uma ordem do alfabeto hebraico. Então, vai pegando a primeira letra, alfa, bet, e vai passando uma por uma. E isso, para eles, a gente nem conhece o alfabeto hebraico. Então, para a gente, acaba sendo um pouco indiferente. Mas, para eles, era poético aquilo. Era uma forma bela de se expor. E essa, quiasmo, é algo que a gente vê de forma mais fácil e é importante. É a estrutura do sanduíche. Imagina que você vai comer um sanduíche. Imagina que se alguma parte do seu sanduíche fosse cair no chão e você não ia poder comer, qual você escolheria para ser a parte que você ia comer? Você preferia comer só o pão, só o queijo ou só o hambúrguer? Só o hambúrguer, né? Para a maioria, né? Então, essa estrutura de quiasma é uma estrutura que ela parece uma moldura. Ela vai emoldurar
e o miolo, o meio, é a parte mais importante. Às vezes a gente vai achar isso em poucos versos, então, sei lá, em 3 versos, essa estrutura, onde o primeiro verso e o último verso são molduras para o verso central, ou num salmo inteiro. O Salmo 67 é bem claro isso. Então, vou só mostrar o exemplo ali. O verso... Está ruim de ler, né? Mas os versos o primeiro verso, uma ideia geral do que fala. É um pedido de bênção para que as nações conheçam a salvação de Deus. Vai para o último, Gisele, lá embaixo. O último é a constatação e pedidos de bênção para que as nações temam a Deus. Eles são parecidos. E eles estão na moldura, em cima. Então, eles são talvez ali o de menos importância, né? Aí a gente vai para a segunda etapa mais embaixo, lá para cima. Sobe um pouco, Gisele, por favor. Então, o queijo ali. Oração para que os povos louvem a Deus. Agora desce um pouco. A segunda parte ali da moldura, a moldura mais central. Oração para que os povos louvem a Deus. É igual. E aí o meio, ou seja, o miolo ali, a parte mais importante. Pedido para que as nações se alegrem com o justo julgamento e com a direção de Deus. Essa é a ideia principal ali desse salmo. E ele está bem no miolo do texto. E esse quiasmo está bem estruturado, né? Como uma moldura. A gente vê até os paralelismos ali, que é outra parte da poesia hebraica. Então, paralelismo é uma frase paralela com ideia semelhante. Então, por exemplo, louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Isso é um paralelo. Então, são paralelos, esse paralelismo, os paralelos, e há essa moldura, com o que há de mais importante ali, com o miolo. Então, esse é um exemplo da poesia hebraica. E esse é um exemplo do qual a gente consegue ver no português. A gente consegue ver de forma clara. E às vezes você vai achar um texto ali um salmo que, bem ali numa parte central, ali você vê o grande ensino. Tenta procurar o entorno dele, o antes e o depois. Você vai ver que isso vai servir como uma moldura para o que vem mais importante. E o último, irmãos, para mim concluir. Na verdade, eu nem passei por Provérbios, mas eu vou passar essa bucha para o próximo professor. Salmo 72. Só para a gente concluir, irmãos. Esse é um salmo messiânico. E dos que eu li, acho que talvez seja o mais bonito e que fala sobre Cristo como o rei que viria mesmo. Um rei poderoso que regeria o universo e de forma única. Eu vou fazer a leitura, irmãos, só para a gente ver a beleza da poesia do texto, tá? E como ele é rico também, não só bonito, mas ele é rico. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça os seus dias o justo. E haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos, os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a tua messe como o Líbano,
e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o teu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Neles sejam abençoados todos os homens, e as nações lhes chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Esse texto, irmãos, ele fala sobre um rei que permanece para sempre. Enquanto existir o sol, através das gerações, ele não é um rei como nós, temporal. Fala sobre um rei que domina de mar a mar. Fala sobre um rei que traz justiça, que cuida dos fracos e dos necessitados, que redime a alma da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Ou seja, um rei que nos tem como precioso, tem o seu povo como precioso. Um rei que traria a paz. Tantas outras coisas a gente podia falar sobre esse salmo, irmãos. Mas como é bonito, como é rico. Como isso nos traz uma imagem rica de Cristo. E como isso nos fala teologicamente, não só poeticamente, mas teologicamente sobre quem é Cristo. Então, eu separei esse salmo porque eu achei ele com uma linguagem extraordinária, muito além de outros. Mas esse eu acho que é um incentivo, irmãos, para a gente estudar, para a gente ler os salmos. E às vezes a gente tem a tendência de nossa leitura devocional, talvez de só fazer aquela leitura corrida, sabe? Eu tenho minhas tarefas do dia a dia, meu checklist do dia a dia lá. Então, eu li, deu check, próxima tarefa, né? Como a gente pode usufruir muito mais? Como a gente pode absorver muito mais de textos tão ricos como esse? E os salmos são textos ricos, irmão. São textos extremamente ricos. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a não só apreciar a beleza da sua palavra, mas a riqueza dela. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica? Então é isso, irmão. O Ricardo quer falar, quer me criticar. Crítica construtiva, tô brincando. Não, pensando nos salmos imprecatórios, né, que você estava falando, e aí eu vejo que a palavra de Deus, ela, na sua totalidade, né, ela mostra os decretos e que tudo vai se cumprir. E Deus, ele deixa claro também que ele institui leis, reis, governantes, para a gente orar por eles. Às vezes, no nosso trabalho, a gente sofre algumas injustiças, eu falo por mim, e talvez alguns irmãos também, mas existem lideranças dentro das instituições, ou seja, de governo. Não, precisa não, irmão. É diácono, né? Benção. Queria segurar o microfone. E Deus ele instrui a gente a orar, assim, não ser conivente com a injustiça, se indignar com a injustiça, mas também que Ele é o dono da vingança, né? E, de alguma forma, todo joelho se dobrará, se não aqui, na eternidade. Então, nossas orações, elas são ouvidas, as imprecatórias, mas a gente tem que tomar cuidado realmente para que o nosso coração pecaminoso não deseje o mal do próximo, mas que a gente se lembre da palavra de Deus, que, se depender de nós, que a gente tenha paz com todos os homens. E crente de que o Senhor não só molda o nosso coração por meio do mal, das injustiças, mas que Deus também ouve a nossa oração, como todos os salmos deixam muito claro. Não sei se eu fui prolixo, porque eu estou com o Mateus no colo, mas... Eu acho que sobre isso, né, um ponto importante, né, porque é difícil, mas é a gente olhar assim, ó, eu penso num salmo imprecatório, eu estou com raiva e vou fazer uma oração imprecatória contra alguém. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu fui ofendido? Porque o meu nome foi ofendido, né? O que eu carrego no meu nome? Quanta glória eu carrego no meu nome? Assim, eu não sou Deus, né? Então,
eu tenho feito só pelo meu orgulho, né? A gente tem a tendência a fazer isso, fica com raiva, tal pessoa pisou no meu calo aqui, eu vou pedir juízo de Deus, raio do céu. Sabe aquela imagem de Zeus pegando raio e jogando assim, ó? É isso daí. Mas a gente tem visto, só pensado no meu nome, no eu. Hoje a gente tem, por exemplo, o exemplo de orações imprecatórias são: Deus é ofendido, a glória de Deus é ofendida, o povo de Deus está sendo ofendido. Então, de uma forma maior, Deus é ofendido quando o seu povo é ofendido. E aí a gente tem que pensar, né? Não é porque a justiça nos salmos imprecatórios, eles são justos, né? São corretos, mas não é por isso que a gente tem que sair. Então tá, pessoal, hoje, de agora em diante, eu vou orar mais, vou gastar muito tempo em oração. E aí você gasta 3 horas só em imprecação contra todo mundo e contra todos. Então, onde está meu coração, né? Fazer justiça ao meu nome, ao nome de Deus. Então, não é porque é justo, correto, que a gente sabe como usar. A gente tem que pedir a Deus que nos dê a graça de realmente lutar pela glória do seu nome. E se eu fui ofendido, amém. Deus um dia trará, realmente, igual o Ricardo falou, Deus vai trazer a justiça de todas as coisas. E no dia do final, talvez não, com certeza a gente não vai ver a justiça em muitas coisas. E a gente vai ficar pensando, mas por quê? O livro de Jó inteiro, né? Mas por que essas coisas estão acontecendo? E a gente não vai ver muito o cumprimento da justiça dessas coisas, e de muitas coisas, nesse tempo, nesse mundo, até que chegue o dia do Senhor. E é lá a gente vai ver. E Deus vai ser glorificado em tudo, inclusive na sua justiça. Então, é só para a gente pensar, né? Realmente o Ricardo e a Nathalie falou com razão. A gente tem que pensar como isso é justo e bom, mas como a gente deve pensar da forma correta, né? Agir da forma correta, não simplesmente usar esses salmos ou esse tipo de oração para justificar a minha ira contra tudo e contra todos, tá? Pode falar, Renato. O Salmo 35 fala um pouquinho disso. Salmo 35, né? Você tá bom. esqueceu, acho que o 35 fala um pouquinho desse tema. Então vale a pena a gente ler. Irmãos, Deus nos abençoe para conhecer mais a sua palavra e crescer em sabedoria de Deus. Amém?